o que esperar sobre os FIIs de papel ou de tijolo? Aliás, o que é melhor investir? Qual que é a tendência, né? Veja bem, o que você sempre tem que pensar, Alex, é quais são os fatores que influenciam no preço de cada um desses ativos. Então, por exemplo, o fundo de papel. O que influencia? Pensa comigo. Eu tenho dois principais influenciadores, que é a taxa de juros e a inflação, principalmente para fundos de papel, que a maior parte da sua carteira de CRIs é formado por ativos relacionados à inflação, que a maior parte dos fundos de papel são, né? Eles investem em CRIs atrelados à inflação. Então, o que acontece com esses fundos imobiliários aí? Quando a gente tem os juros futuros caindo, tá, numa tendência de baixa, como a gente está agora, por exemplo, esses fundos imobiliários eles tendem a se valorizar, beleza? E quando os juros estão subindo, esses fundos imobiliários tendem a se desvalorizar, certo? O que nós tivemos nos últimos anos aí? Juros só subindo, né? E tanto que a taxa de juros estava lá em cima. Então os fundos imobiliários vieram se desvalorizando. Pensa comigo, quando os juros sobem, o Banco Central sobe os juros para quê? Para controlar a inflação. Então, conforme os juros vão subindo, já está jogando a cota para baixo. Só que a inflação, ela também cai com a alta dos juros. E se a inflação cai, um fundo de papel atrelado à inflação, ele paga menos dividendos. O mercado já vê que a inflação está caindo. Pô, a inflação está caindo, então esse fundo imobiliário aqui que eu tenho na carteira, que o dividendo dele vai depender da inflação, vai cair. Esse dividendo vai cair, porque a inflação está caindo. Então eu não estou mais interessado nesse fundo. O mercado vende. Então a cota cai. Então, resgatando. Juros para cima e inflação para baixo, cota desaba. E quando a gente inverte? Eu tenho juros caindo, que é o que a gente está vendo agora. Tendência de juros caindo. Quando os juros caem, o resultado no longo prazo é inflação para cima. Então, juros para baixo e inflação para cima, eu tenho duas forças jogando a cota do fundo imobiliário de papel atrelado à inflação para cima. Então, os fundos vieram caindo, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar um exemplo, né? O VRTA, por exemplo, aqui, ó. Poderia ser qualquer um, mas o VRTA é um fundo de papel atrelado à inflação, tá? Então, olha só, desde 2019 para cá, a cota só cai. Só cai a cota, certo? Mas aí se a gente for ver aqui, ó, até peguei aqui, ó, 2019 para cá, né? Olha aqui a taxa de juros. A taxa de juros, aqui, né? Ó, 2019, aqui nesse ponto. A taxa de juros estava lá embaixo. Daqui para frente a taxa de juros começou a subir, ó. E foi derrubando a cota do fundo. Só não caiu mais porque a inflação também subiu, que é a linha amarela. Aí ajudou a compensar um pouco essa queda, amortecer essa queda. Mas a taxa de juros tem muita força, certo? Aí quando chegou aqui, em 2022, dá uma olhada aqui, ó, 2022. Nesse ponto aqui, ó. Ele deu uma estabilizada, certo? Mas ainda continuou caindo um pouco, né? O que aconteceu? É porque a taxa de juros estabilizou. Até voltou a cair um pouquinho. Quando ela volta a cair, joga a cota para cima. Só que a inflação derreteu. E como a inflação caiu muito, o fundo de tijolo paga pouco. Esse paga pouco, ninguém quer. Agora, se a taxa de juros continua caindo, certo? Ela continua vindo nessa direção aqui, tá? Ó, imagina a taxa de juros vindo para cá, ó. Taxa de juros vindo para cá, certo? Vou colocar até em verdinho ali para ficar igual, né? E imagina a inflação agora vindo para cá. Vou colocar a amarelinha ali para ficar igual. Opa. Aqui, ó. Indo para lá. O que acontece com a fundo imobiliário? Ó, a inflação subiu, então vai pagar dividendo para caramba. A taxa de juros desceu. Então o mercado busca outros ativos com mais retorno. A cota dispara. Entendeu? Então essa cota aqui tende a se valorizar muito, igual aconteceu aqui atrás, no passado. Então, isso aqui, se você acha que vai acontecer, é isso que você tem que analisar. Você acha que isso aqui que eu desenhei faz sentido? Vai cair a taxa de juros, vai subir a inflação? Se vai, então os fundos imobiliários vão subir muito o preço, os de papel. E aí a gente compra antes que fique caro, para receber mais dividendos quando sobe, certo? E o de tijolo? O de tijolo é quase a mesma coisa, só que ele não depende tanto da inflação, né?
Porque geralmente o contrato de aluguel beleza, até é corrigido pela inflação, tal, uma vez por ano, né? Só que ele não é tão sensível à inflação quanto um fundo de papel, que é mês a mês ali. É calculada a inflação mensal e já vai sendo pago, entendeu? Essa inflação a gente vai receber ao longo dos anos, através das correções de contrato de aluguel, então ele é menos sensível. Ele é mais sensível à queda na taxa de juros, tá? Então é essa análise que você tem que fazer.